É o 108. Não, na escola também? Vamos pelejar, conseguindo nosso andar. Vamos lá. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo nosso andar, e com Ele entrando nos céus, nós iremos atrás passar, lutemos todo contra o mal, e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor. Vamos lutar até vencer, lutemos todos por e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes para Jesus olhar, pela fé sempre se lutar, ao inimigo combater, o evangelho anunciar, lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura diz assim, que Jesus é pra ti e mim o caminho, a luz velas, ele leva o céu em mim. Lutemos todo contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Aleluia! 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 186. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar em valor em valor e servir a Jesus, meu Senhor. Até meu dia receber no céu a coroa que me dará Deus. E Deus quer vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois a minha peleja é dura contra as ofensas do vil tentador. Quero andar de valor em valor
unidade a Deus. Em Jesus meu Pai, mil promessas, no combate da fé e do amor, nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor. É que eu dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao final desta lição, combati o combate de amor e coroarei de justiça, que o céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor. Até que eu dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia! Aleluia! Quem são os campos? Salve a igreja com a paz de Jesus. Graças a Deus pela bela oportunidade. Poder aqui. A lição, Aleluia! número 13, de 7 de dezembro de 2020. O título da nossa lição: Quando Deus restaura o justo. O texto lá nos diz assim: E o Senhor virou para o de Jó, quando orava os seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó, capítulo 42, verso 10. A verdade prática nos diz: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. A leitura bíblica em classe se encontra em Jó, capítulo 42, do verso 1 ao 17. Amém? Gostaria de passar o trabalho para o pastor Laé, na sequência, passamos para os nossos professores. Amém? Aleluia! Vamos demonstrar para o Senhor. Irmãos, a última escola bíblica do Ministério de 2020. E agradecemos a Deus porque até aqui temos chegado, né? Pela misericórdia do Senhor. Fui ver a missão de 46, pelo menos eu, veio assim na minha casa, porque foi essa palavra que o Senhor nos deu no início de toda essa pandemia e a vigência, né? Então, meu irmão, minha irmã, eu creio em nome de Jesus, creio também que esse ano de 2021 será um ano de bênção, um ano de grandes lutas, mas também de grandes vitórias. Não somente nós ficamos refugiados em Deus em Cristo Jesus, bem? Nós passamos aqui porque provavelmente você está pegando a sua esposa, como ele sempre tem falado. Então, oremos por ele, por sua esposa, para que Deus de vitória, para que o nome de Jesus seja louvado e glorificado. Em nome de Jesus. Lembremos sempre que a igreja do Senhor, ele é uma igreja vitoriosa, não é uma igreja próspera. A do homem ela cai por terra, mas a do Senhor ela é uma igreja abençoada, uma igreja vitoriosa. Jamais a igreja do Senhor ela perde. Pelo contrário, ela ganha em Cristo Jesus. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e há de fazer em nossas vidas. Te agradecemos por esse ano de 2020, como o Senhor nos concedeu, nos
escola bíblica dominical, Pai, que estivermos, Pai, juntamente com os professores, alunos, superintendência, direção da EBD, Senhor, e também do Ministério, que o Senhor continue abençoando a todos, Pai, que perseveraram, que aqui estiveram e aqueles que estarão em 2021. Senhor, a igreja, Senhor, o ensino está aberto, Pai, que as portas continuem abertas para aquele que quer aprender, para aquele que quer crescer na graça e no conhecimento, porque somente através do conhecimento não seremos destruídos em Cristo Jesus, Pai. Podemos todos sentir, Pai, seja conosco, glória a Deus, esse trabalho, a discórdia do nosso meio, Pai, e o nome do Senhor seja louvado e glorificado, pois a sua igreja é uma igreja próspera, é uma igreja vitoriosa, em nome de Jesus, e que seja feita a vossa vontade. Glória a Deus. Irmãos, a aula vai ser dada aqui já no coral. Só querida, tudo bem? Você vai subir ou você vai dar aula para ficar comigo? Vou ficar. Tá, você tem uma aluna ali. Não, não. Tá. Então ela vai vir pra cá. Pode ser, querido. Professor, não sei. Bom, já que vocês estão numa distância segura, é horrível falar de máscara, então vou tirar a máscara. Só os quatro na Não, mas tem mais 2 online que eu vi. Sempre tem. Só os irmãos para o Senhor. E chegamos, apesar de todas as dificuldades, chegamos. E mesmo que 2021 que seja uma surpresa, que a gente sempre espera o melhor, mas mesmo que não seja, enquanto a gente estiver no barco com Cristo, nós também chegaremos. A gente tem um rumo para ir, né? Apesar das dificuldades, nos trancos, no barranco, mas a gente vai seguindo. O importante é seguir em frente. Jesus não disse que seria fácil, pelo contrário. No mundo tereis aflições. Mas ele fala, calma, eu venci o mundo. Quando Deus restaura o justo, a lição de hoje, a lição de encerramento do trimestre do livro de Jó, é um livro fantástico. Como o Kleber até fala, é cansativo de ler Jó, porque ele é meio poético, tem um monte de ironia, é Deus desafiando Jó, é Satanás desafiando Deus, é um monte de heresia que os amigos de Jó falam para Jó. Mas é bom nós estudarmos, porque não é pregado em púlpito. Como o Kleber falou, as pessoas sempre pegam a parte do Salmo, o Jó 42, o início e o fim, mas o meio, onde está a essência, as heresias que são ensinadas, nós vimos nas últimas aulas, não é ensinada nos cultos. Que pessoas em nome da fé, em nome da bondade, em nome do amor, através de uma lógica até positiva, vão introduzindo coisas, caminhos de morte. E Pedro alertou sobre isso, que nos últimos dias teriam falsos mestres, falsos doutores, que ensinariam doutrinas de demônios, apenas para bem próprio. Então, a genuína palavra é ensinada na escola bíblica. Nós ensinamos, nós, os professores, o irmão Rosni, o irmão Kleber, o irmão Fábio, nós tentamos passar o melhor que Deus passou para a gente, né? Nas nossas limitações. E com isso aprendemos, porque a Bíblia ensina que aquele que ensina tem duplo juízo. Então significa que tudo que eu faço para vocês eu aprendo 2 vezes. E sou cobrado 2 vezes. Lê comigo aqui Provérbios, capítulo 2, versículo 1, 9. Porque a pergunta é,
o que é justo? Como se faz para ser um justo? Porque as pessoas sempre pegam a parte bonita de Jó, que Deus restaurou, voltou ao cativeiro, restaurou tudo de volta. Mas o que é ser justo? No livro de Jó, quem dá testemunho de Jó é o próprio Deus. Viste o meu servo Jó, homem reto, puro e justo? O que é justiça? Como a gente alcança isso? Provérbios capítulo 2, versículo 1. Filho meu, olha a primeira requisição: se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Então, primeiro você aceita, segundo você aprende, e terceiro você guarda e põe em prática. Quarto, põe em prática. Então já começou umas condicionais, antes de eu saber o que é ser justo. Primeiro eu aceito a Cristo, depois eu ouço as palavras de Cristo, eu as guardo no depósito do meu coração e as ponho em prática. Então aquela vai falar, li 50 vezes a Bíblia, não adianta nada se você não pôr nenhuma vez em prática. Eu não leio a Bíblia que é complicado, também não adianta nada, porque você está andando cego. Eu só ouço, mas também não ponho em prática, eu não sei ler. A Bíblia ensina a aprender, até mesmo para você buscar o conhecimento. Busque o conhecimento. Não é porque teve uma deficiência educacional na sua vida que você vai parar. A Bíblia fala, busque o conhecimento, capítulo 2. 2, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria. Nós falamos sobre sabedoria umas aulas anteriores. E inclinares o teu coração para o entendimento. Quando você busca a sabedoria, você coloca um princípio muito simples, que eu não sei tudo. E se eu não sei, eu preciso falar com quem sabe. Quem sabe é Deus. Então você começa a ser humilde. Todo aquele que busca sabedoria já começa com humildade. Quando a pessoa se enche de conhecimento e começa a ser arrogante, é só um tolo. A verdadeira sabedoria busca a humildade. Se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz. A pessoa está ansiosa em buscar. Se como prata buscares, como a gente viu no livro de Jó, que o conhecimento é uma mineração. Você tem que dedicar em cima disso. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que perguntar, você tem que questionar. Questionar tudo. O cristianismo não é uma ditadura. Aqui você pode... Jó questionou Deus. Muitos outros questionaram e Deus respondeu. Alguns ele deu uma bronca, mas ele respondeu. Ele não ficou bravo por ter sido questionado. Pelo contrário. Fazei prova de mim, o Senhor fala. Mas Jó não pecou nos seus questionamentos. É um grande detalhe. Então entenderás, a partir disso, lá no quarto, você vai entender o temor do Senhor e achará conhecimento em Deus. A partir desse momento, no 5 fala o seguinte, no 6, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca que vem o conhecimento e o entendimento. Não é o irmão Fernando falando, não é os professores, irmão Rosinho, é o Espírito Santo falando. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que ele cresça e eu diminua, como João Batista falou. Não é as pessoas, e sim aquela pessoa que está falando por meio de nós. Mas se é a voz do Espírito Santo, todos nós podemos ser usados pelo Espírito Santo se dermos o lugar. Porque se nós somos o templo do Espírito Santo, ele pode usar cada um. Não precisa ficar usando jumenta. Tem um monte de gente para falar. A jumenta foi um caso onde não havia nenhum profeta por perto. E foi uma única vez. Lá no 6, no 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, é uma proteção. Aí, no 9, você vai entender o que é justiça, juízo e equidade. Justiça é o que cada um deve receber. Juízo é a sentença em cima daquilo que cada um deve receber segundo as suas ações. Equidade é o bem-estar a todos. Por exemplo, o sol dá equidade. Deus dá sol e chuva a todos. É uma equidade. Juízo é a sentença sobre aquilo que eu mereço. Por exemplo, nosso salário era a morte. Mas o Senhor mudou a nossa sentença.
Justiça é praticar o certo daquilo que nós aprendemos. Fazermos tudo que nós aprendemos. Entendemos a palavra de Deus, nós refletimos a palavra de Deus. Paulo fala que eu posso falar todas as línguas dos anjos, tenho todos os dons, mas se eu não tiver amor, eu só sou um tolo. É igual o sino que bate e ressoa. Então, quando Deus restaura o justo, é uma pessoa que está diante da presença dele. Muitas vezes essa palavra é usada para pessoas que não têm nenhuma conexão com Deus, só veio buscar barganha, só vem buscar bênção, só vem buscar, parece aquela pessoa que só vem pedir dinheiro emprestado, um parasita social, porque não tem nenhum tipo de vínculo, não tem afeto, só vem querer, só me dá, me dá, me dá, me dá. Então a última lição, sofrimento e restauração de Jó, Jó foi restaurado, mas lá no começo ele foi testemunhado que ele era justo, por Deus. Deus tudo pode em seus planos e serão plenamente executados. Na Jó 42, 2 fala o seguinte, leitura de segunda: tudo que Deus determinar vai acontecer, querendo você ou não. Ele é o Senhor. Hoje as teologias tentam inverter o Senhor e o Senhor e o servo. Eu determino. Você não determina nada. Não determina nem o que você... Não determina nada. Se Ele quiser, como o Tiago fala, se Ele permitir. A beleza de uma experiência pessoal com Deus. Quem tem experiência pessoal com Deus não é um mero religioso. Não é uma pessoa que pode estar aqui o dia inteiro, segunda a segunda na igreja, mas a sua vida não reflete uma experiência com Deus. É só um sepulcro caiado. Está bonito por fora e podre por dentro. A repreensão de Deus aos amigos de Jó. Por que Deus repreendeu Jó? Porque falaram heresias. E Deus fala no capítulo assim: você falou algo que eu não mandei. E tem diversas pessoas que vão ouvir: apartai-vos de mim, malditos, pois eu não vos conheço. Ah, mas eu pregava em teu nome, eu falava em línguas em teu nome. Eu não vos conheço, nunca estive aí. Você falou o que você achou na telha, não tem nada a ver com o que eu falei. Os amigos de Jó obedecem a ordenança de Deus, foram corrigidos. Deus restaura a sorte de Jó e lhe devolve tudo em dobro. As pessoas só pegam esse versículo da riqueza. Nossa, eu vou ficar milionário. Paulo fala que se eu esperasse só nessa vida, eu seria o mais infeliz dos homens. O que é um tudo em dobro? Jesus, o que eu ganho em te seguir? Pedro pergunta. Ganhará 100 vezes mais nessa terra e por fim, a vida eterna. Mas Pedro morreu de ponta cabeça crucificado. O que ele ganhou 100 vezes mais? Ninguém para pensar nisso, né? Mas o que ele ganhou então de 100 vezes mais? Jesus estava falando de dinheiro? Pedro virou um grande senhor de terra? Ele virou um mártir. Mas garanto que morreu feliz. A graça. Ele ganhou a graça. Deus restaurou a sorte de Jó e devolve tudo em dobro. E o último estado de Jó foi melhor que o primeiro. Aqui mostra restauração. As pessoas só vão pelo lado de dinheiro. Mas não foi só isso que Jó foi restaurado. Então o objetivo da aula de hoje é mostrar o grande amor de Deus, evidenciando na prosperidade de seus filhos. Mas essa prosperidade aqui não é dinheiro. Já falo agora. Todo mundo vê que foi para prosperidade na igreja, cresce o cifrão no olho. Ah, meu carro, minha casa. Não, esquece. Não é isso. Vou falar o que é prosperidade na Bíblia. A atitude humilde de Jó em receber a repreensão divina pelo equívocos cometido. Destacar a espiritualidade de Jó demonstrada na intercessão pelos seus amigos e vamos comentar sobre o último estado de Jó e suas implicações positivas para o entendimento do livro. O texto leitura bíblica em classe está em Jó 42, 1, 17. Então respondeu Jó ao Senhor. Kleber pregou na última aula que o Senhor apareceu num roda-moinho, quando Jó questionava ele, e concordo com o Kleber, se eu visse um rodaminho na minha frente, eu ia correr, eu não ia falar, fala Senhor, mas nem, eu ia
correr, porque é assombroso. Eu já tenho vídeos assim, tem irmão que ainda fica orando. Eu não tô, acho que eu não tô nesse nível, não. Eu conheço pessoalmente de perto. Deus do céu. Eu e ó, o tormento para um lado e do outro. Até entender que era Deus falando, eu ia correr muito. Se bem que eu sou gordinho, eu não ia correr tanto, mas ia tentar. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, sem conhecimento, encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Esse capítulo, versículo 3, na tradução, nova tradução linguagem de hoje, está um pouco mais claro. Jó 42. Deixa eu só mudar aqui. 41, 42. Opa. Tá. No Nova Linha Tradução está falando o seguinte, versículo 3: Tu me perguntas como me atrevi em pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. Seria esse versículo na linguagem de hoje. Eu falei coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo sentado aqui no chão num monte de cinza, que é o versículo 6. E o 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o Temamita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não disseste a mim o que era reto, como o meu servo Ló. Deus sempre pega a pessoa que falou besteira. Quer falar besteira? Fala besteira, ensina heresia, né? Continua. Mas uma hora você fala, não foi o que eu falei. Juízo. Quer falar coisas que não estão na Bíblia? Quer ensinar doutrinas de homens? Quer ensinar heresias, filosofias, política, idealismo, ideologias, que não tem nada a ver com a Bíblia? Eu vou falar sobre uma que é respondendo até a pergunta do senhor que o senhor fez na aula do irmão Cosni sobre socialismo. Eu guardei tua pergunta, eu vou responder. O irmão foi bem sincero, falou assim, olha, não, né? Você falou, não entendo desse assunto. Eu falei, que bom, eu vou, oportunidade, eu vou falar. Porque é importante, porque essa heresia está entrando na igreja. No Natal choveu coisas de comparar Jesus com o Che Guevara. Assim, é absurdo. Bom, depois eu falo sobre isso. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiras e inde ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. E meu servo Jó orava por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Deus fez ele voltar até Jó, se humilhando, falou assim, falei besteira, ora por nós. Falou assim, se arrepende do que você fez. Você deu uma sentença de morte para Jó, você imputou pecado para Jó, tu vai voltar lá e vai se consertar. Porque vós não falaste de mim o que era reto conforme o meu servo Jó. Então foram Elifaz, Temamita, Bildade, o Suíta e Zofar, Oná, a Amatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outros tantos em dobro a tudo quanto possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs. Apareceu os parentes, né? Agora apareceu os parentes. E todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e condoeram-se dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de boi e 1000 jumentos. Acima dele só foi Salomão. Ele foi bem rico. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, Késia, terceira Keren, Rapuk. E toda a terra não se haviram mulheres tão formosas como a filha de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Uma prática não judia de dar herança para mulheres. Naquela época, mulheres não recebiam herança. Quem recebia herança são a prática árabe.
o que comprova que Jó não era judeu. Tá? Elas receberam herança. Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e o filho dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto dobro quanto possuía. As pessoas pegam esse versículo e acham que se eu ficar orando pelo Rosni, eu vou ficar mais milionário. É isso que eles estão vendendo nos púlpitos. Se eu ficar orando pelos meus amigos, eu vou ficar milionário. Vou ficar rico, vou pagar todas as minhas contas. Não é isso que esse versículo está falando. Aqui tem perdão. Aqui tem humilhação. Aqui tem submissão. E aqui tem a orientação de Deus. Ore pelos seus amigos. Jó entendeu isso. Jó reconheceu que falava besteira, como eu li lá no capítulo, versículo 3 de 42:3. Deus repreendeu os amigos. Eles voltaram, se humilharam, e Jó os perdoou. Ao ponto de orar por eles. Perdoou, apresentou eles a Deus. Então aqui é muito mais profundo do que essa vaga teologia de prosperidade. Olha quantas coisas estão envolvidas: perdão, submissão, humilhação, reconhecimento de erro. Aí depois Deus devolveu para ele bens materiais? Sim. Mas ele viveu 120 anos, teve mais filhos, mais alegrias, viu netos, teve uma grande família, fez paz com todos os parentes dele. As pessoas se prendem a só o detalhe material, mas se Deus não tivesse devolvido nenhum bem dele, ele já estaria restaurado. E vamos ver sobre isso. A restauração do ser humano acontece em razão do amor, da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal. Nada do que eu faço faz eu me restaurar. Eu posso ser o maior filantrópico do mundo, mas se eu não aceitar Jesus, eu vou para o inferno. Eu posso ser o maior doador, posso fazer entrega de comida para todos os moradores de rua do mundo, mas se eu não tiver um arrependimento pessoal e meu nome escrito no livro da vida, eu não serei salvo. Falei na última aula, acho que até do irmão Rosni, o inferno vai ser pavimentado de boas ações. Porque todo mundo com a boa ação já fez milhares de tragédias. Em nome da paz, em nome do amor, em nome da união dos povos. Toda vez que você ouve essas palavras, né, como a Bíblia fala, quando ouvides em paz, vem a repentina destruição. Que é tudo menos aquilo. O ponto central é que Deus restaura o ser humano por causa do seu amor. Amor de quem? De Deus. Nós éramos dignos de morte. Quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, vemos que a gente não era merecedor. Não somos merecedor. Mas pela graça nós somos salvos. Isso é um dom gratuito de Deus. Gratuito. Não é pago. Não é o quanto você dá de dízimo. Não é a gravata que você usa ou não usa, a barba que você usa ou não usa, o modo que você faz ou você não faz. A salvação vem pela graça. E misericórdia. Então os tópicos da humilhação de Jó, intercessão e restauração. Esqueci de falar, preciso retomar isso. Todos os vídeos estão sendo gravados, estão lá na página da igreja, youtube.com. Eu tenho que falar isso para deixar registrado. Sim, deixa eu só concluir a ideia. Assembleia de Deus, Vila Nova Cachoeirinha. Clica aqui no loginho. Playlist. Tá a última lição aqui, fragilidade humana. Tá aqui a lição do Kleber, acho que é a última, dia 12 aqui. Tá? Essa aqui à tarde também vai. Voltemos, pergunte. O irmão já comentou aí, né? A Bíblia fala que homem nenhum viu a Deus. E aí João fala que ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas agora, ele viu, né? Ele fala que viu, foi isso? Sim. Mas ele está falando de ver a pessoa ou ele está vendo de ver a manifestação de Deus? Nenhum homem viu a Deus e sobreviveu. Ponto. Nem Moisés viu. É figurado. Né? É sentido figurado. Eu vejo Deus nas minhas filhas. Eu vejo Deus na gravidez. Como pode, do nada, nascer uma criança? Por mais que eu conheça o conceito biológico daquilo, como que se forma?
Assim, a vida. Eu tenho 3 seres totalmente dependentes, com características próprias, totalmente uma diferente da outra. E saíram da mesma forma. Bom, nós estamos na escola dominical. Sim. Nós viemos aqui para aprender. Então, da forma como Jó estava vivendo, e agora teve um encontro com o Senhor, eu, irmão, todos nós passamos por esse processo. Eu vou chegar lá. Então, na última lição, nós falamos sobre a restauração de Jó. Vou chegar nessa aí. A ideia é essa. Que se dá quando ele se humilha perante Deus. Intercede para seus amigos. Jó provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram que se retratar. Durante toda a provação, Jó se manteve íntegro e não lhe foi atribuída impiedade alguma. Apesar de ele questionar Deus, ele querendo tentar entender, ele não cometeu nenhuma heresia, ele não agrediu a Deus em nenhuma das suas palavras, ele queria entender. Como um filho tenta, por que eu não posso fazer isso? Ou por que isso está acontecendo comigo? Minha filha faz isso o dia inteiro. Por que não? Aí você tem que ficar explicando por que não. Por que não pode ficar pulando em cima da tampa de um poço? Porque o poço vai quebrar, mas ela não consegue ter a visão do todo. Nós não temos a visão do todo, das nossas consequências, das coisas que vai acontecer na nossa vida. Nós somos uma formiga perante o todo. E o todo é Deus. Deus entende como passado, presente e futuro. Ele sabe o que você fez no passado reflete no seu futuro, no seu presente. Sabe que coisas que ele precisa corrigir você agora vai evitar que coisas futuras aconteçam que você não tem nem ideia. Quem tinha ideia que teria uma pandemia? Mas nós não temos a maior medicina avançada desde a década de 70? Quem imaginar as medicinas de hoje? Nem os filmes de ficção científica conseguiram imaginar o que a gente tem hoje. E mesmo assim não foi suficiente. Tudo que está no controle de Deus. Nós somos limitados. E quando a gente começa a entender isso, a gente fica mais dependente. A arrogância vai caindo. Ah, porque eu sou assim, porque ela... Você não é ninguém. Deus está no controle de tudo. Deus põe, Deus tira. Deus levanta, Deus derruba. Deus levanta pessoas para até perseguir a igreja no início da perseguição na igreja de Roma, para que a igreja se espalhasse e levasse o evangelho para o mundo inteiro. Quem estava sendo perseguido não entendia, mas o objetivo era sair daí. Vai para o mundo. E se não fosse por causa disso, o evangelho não chegava até onde a gente chegou, estaria concentrado ali. As coisas acontecem porque tem uma coisa acima do nosso conhecimento. E quando a gente consegue entender que nós não estamos nesse mesmo patamar, nós somos mais submissos, mais servo. A pessoa quer levar uma arrogância de querer entender os planos de Deus. Você nunca vai conseguir fazer isso. Nós somos criatura. Pelo contrário, o Senhor restaurou a forma grandiosa e expôs a Jó, a sua onipotência. Deus falou assim: Jó, tu não sabe o que você está falando. Você não sabe o que aconteceu. E Deus não falou para Jó que ele teve uma disputa com Satanás. Não falou. Está escrito no primeiro capítulo, mas nenhuma parte do capítulo 3 em diante é falado sobre isso. Jó não falou, Deus não falou. Como tem muita coisa que ele não fala pra gente. Tem muita coisa que eu omito da minha filha. Porque eu estou protegendo ela. Ela não precisa saber todas as informações. Com isso eu a protejo. Eu preciso falar sobre pedófilos com a minha filha. Mas eu protejo os vídeos que ela está assistindo. Eu preciso falar de homens que sequestram e roubam órgãos. Eu sei que existe. Mas eu protejo não falar com estranhos. O mesmo amor que eu tenho com minhas filhas, com meus filhos, minhas filhas, é o mesmo amor de Deus, o amor de pai. E Ele vai tratando da gente apenas a informação que é necessária. E Ele fala: minha graça te basta. Minha graça te basta. Minha graça te basta. Ah, por quê? Por quê? Minha graça te basta. Ponto. Deixa de dar chilique. Chilique gospel. Hoje a gente tem uma geração de chiliquentos. Tomou um não, já começa a cair no chão, se debater, balbar. E não estou falando só de criança, não, estou falando de adulto chiliquento. Ah, porque saiu do carro, está dando chiliquento. Ah, porque tirou dali, está dando chilique. Mas peraí. Que o Senhor cresça
e eu diminua. Se você não entendeu essa mensagem, você não entendeu o cristianismo. Eu estou indo levar os kits. Depois da escola, se o senhor vai chegar, espera um pouquinho para a gente com a mesa ali, tá? E para a gente ter oferta, faz uma volta. João humilhado, capítulo 38 e 39, demonstra que como Deus expôs a sua onipotência na criação e sapisciência. O que é sapisciência? Ele sabe além. Ele mostrou ao patriarca que era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, ele não entendia a criação que ele questionava, do que a situação que ele estava passando. Você não consegue entender nem a criação, muito menos o que você está passando. Mencionou monstro que tem medo, mas você não entende isso. Jó se convenceu que seus próprios questionamentos eram injustos. Como é que eu posso questionar uma coisa que eu não conheço? Posso até perguntar, mas eu não posso questionar. Questionar no sentido de confrontar. Questionar no sentido de querer saber, Senhor, por que está acontecendo? Me ajuda, me orienta. Deus fala em Tiago, busque sabedoria. E Ele vai te falar, olha, isso está acontecendo porque você plantou ali. Você está colhendo. Isso está acontecendo porque eu tenho um propósito na sua vida. Isso está acontecendo porque isso está acontecendo no mundo porque eu estou permitindo. O Senhor fala. Aqueles que os buscam, que eu buscam. Agora, mas cadê teu Deus? Onde está Deus? Estou orando e não acontece nada. Então tu não entendeu nada. Você vai orar a vida inteira e não entendeu nada. Porque o príncipe está com arrogância. Eu vou sempre usar minhas filhas como exemplo. Se a minha filha falar comigo com arrogância, eu ignoro. Então primeiro você aprende com quem você está falando. Eu faço isso com a minha filha. Sabe que Deus não faz isso com a gente? Primeiro você vai entender com quem você está falando. Se Deus fulminasse cada um que fala besteira, não ia ter ninguém na terra. Então, pela sua maravilhosa sabedoria, graça, onisciência, fala assim, depois eu resolvo com você. Eu não quero ir para Nínive, vou para Tarsis. Tá, pode ir. Vai lá. Aí dá a tempestade, vai, engole a baleia, vomitado lá na praia. Agora você vai fazer o que eu estou mandando. Mas eu não quero. Você não tem que querer, a ordem é essa, vai lá e prega. Aí Jonas prega 3 dias depois e senta no monte, cadê a ira de Deus? Esperando, porque Jonas estava torcendo para que Deus castigasse Nínive. Torcendo, que era inimigo de Israel. Aí Deus não castiga, e ele fica bravo, deu chilique. Mas você teve piedade? Você teve dó de uma árvore, você não teve dó dos seus inimigos? Você teve dó, que Deus levantou uma árvore e matou no mesmo dia, ele ficou tristinho por causa de uma árvore. Aí Deus fala, mas você está triste por causa de uma árvore, mas não está triste por causa de uma nação que se arrependeu? Qual é o seu peso e medida de valores? A visão. Está vendo como era limitado a visão do ser humano? Deus não estava preocupado com a árvore, ele estava preocupado em salvar uma nação, com aquela geração de ninivitas. E os homens de Nínive era cruel, era, né? Era, ninguém justificava. Só que Jonas, ele estava vendo na perspectiva humana. Inimigo, mata mesmo. Mas a Bíblia ensina a amar os vossos inimigos. O verdadeiro cristão o ama. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, com que direito criticava os caminhos divinos? Se eu não consigo fazer o que Deus faz, como que eu tenho direito de criticar o que Deus faz? Eu não sei. Você já abriu o mar alguma vez? Tipo numa segunda-feira, vou abrir o mar aqui. Seria muito útil no trânsito de São Paulo, mas eu não sei fazer isso. Né? Seria bem legal no trânsito de São Paulo você abrir o mar. Você joga um carro, uma metade para o Tietê e metade para a pista central. E você vai em paz. Não acontece isso. Então não tem direito de questionar a Deus. Diante da assombrosa visão, e aqui que é a maior lição, quando a pessoa vê Deus, não no sentido de ver, mas quando ela entende, quando Deus está claro para ela, a vida dela muda. Quando ela está só limitada na sua fronteira, da sua cortina,
Sabe aquela cortina do templo? Que ela não consegue ver Deus, ela está limitada no conhecimento. Mas quando o véu é rasgado e a pessoa dentro do Santo do Santo, Santíssimo, ela vê Deus em suas ações, em sua essência. Primeiro ela tem temor, que nós aprendemos que não é medo, é respeito. Não é tremor, é temor. Ela tem respeito. Segundo, ela começa a perceber que ela é incapaz de fazer o que Deus faz. E ela começa a ver a grandeza de Deus, que Ele está no controle de tudo. E a gente começa a descer, se humilhar. Então qualquer um que você vê nessa igreja, ou nas outras, ou no púlpito, que querem se aparecer, que querem falar em nome de Deus, mas querem se aparecer, vender a sua imagem, eu tenho dó dessas pessoas, porque elas estão disputando com Deus. A honra e a glória Ele não dá a ninguém. E todos que se levantaram, Deus derruba. Muita gente fala em nome de Deus e quer, porque Deus mandou, mas não foi Deus que falou, mas é só para objetivo próprio, ela só quer aparecer, só quer, sendo que o evangelho é o contrário, é eu diminuir. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Você quer ser grande? Vai servir. Jesus deu-vos os exemplos, para que sim o façais. O maior no reino dos céus é o menor aqui na terra. O princípio, a lógica é diferente. E muita gente tenta imputar uma lógica do mundo, que é a lógica assim, sou eu que mando, é desse jeito, é dessa forma. Mas peraí, eu não sou ninguém. O Senhor está no controle de tudo. Jó admite que ele agiu com presunção, pois desconhecia os princípios divinos. Senhor, eu não sei os seus caminhos, eu não sei os seus planos na minha vida. Tudo está nas suas mãos. E lançando sobre ele as vossas questões, ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Enquanto a gente segurar, a gente é arrogante. Deixa que eu resolvo. Eu não estou confiando em Deus, então eu estou segurando. Porque Deus talvez não vai tratar da forma que eu quero. Então fica segurando, não lança sobre ele. E eu já falei até para uma pessoa, quando você lança uma coisa, ela está lançada. Você não pega mais. No sentido de não está mais nas suas mãos. Aqui está entre você crer e você não crer. Ou você crê que Jesus resolve e Deus está no controle de tudo, ou você não crê e fica com o seu problema na tua mão. Ou você lança, ou você não lança. E Jó admite que agiu com presunção, pois desconhecia os propósitos divinos. Jó fala em 42:2: bem sei que tudo podes. Isso demonstra reverência e submissão. Pai nosso, que está no céu, seja feita a minha vontade. Opa! Pai nosso, que está no céu, seja feita a vossa vontade. Todos aqueles que entendem Cristo, todos aqueles que entendem Deus, são submissos, são reverentes, entendem a sua posição. Eu sou uma ovelha. Sim, somos a ovelha de Cristo. Eu não sou ovelha de nenhum pastor, meu pastor é Cristo. Eu sigo Cristo. Eu tenho aqui os anjos da igreja que direcionam, que Deus determinou para cuidar da igreja, como temos nosso pastor aqui, como temos outros pastores, são anjos dedicados a Deus, mas o nosso pastor é Cristo. Se qualquer um deles sair da presença de Deus, ou começar a ensinar coisas que não sejam cristocêntricas, a Bíblia fala, não os dê ouvido, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. E ele fala, cuidado ainda com os ladrões e salteadores. Tem muitos ladrões e salteadores, muitos, em diversos lugares, em diversas igrejas, que tentam enganar as ovelhas, porque te quer tirar. Mas Jesus Cristo é nosso pastor. E eternamente. Jó percebe que tudo que acontece na sua vida tinha uma vontade de Deus. E ao entender, percebeu que era tolice discutir
ou questionar a Deus. Não é perguntar, é questionar. Questionar no sentido inquisitivo. É a tolice. Se eu não consigo entender a grandeza, eu estou perdendo tempo. Ele falou assim, não, eu falava como um jumento, Jó fala, porque eu não entendia, como um animal racional. Quem é aquele que tu, sem conhecimento, encobre os conselhos? Por isso falei eu que não entendia. Lê comigo agora marquei errado. CF, tá errado CF. Deve ser Colossenses 38:2. Isso que dá fazer de noite. Não. Acho que é 3:8. Deixa eu ver. Não, tá errado. Anotei alguma coisa errada. Jó 42:3, ele fala sobre isso. Quem é aquele que tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Tem um erro de digitação aí, eu errei. Por isso falei o que não entendia. Ele admite que agiu com presunção, pois desconhecia os sábios propósitos divinos. Quando Jó tem a experiência com Deus, ele muda. Todos nós que aceitamos a Jesus Cristo como seu nosso Salvador, e o Espírito Santo começa nos cela e habita em nós, nós produzimos. O que a gente produz? Frutos. Está claro? Porque tem gente que não entendeu isso ainda. E quais são os frutos? Gálatas 5:22. Vamos lá? Tem que bater na tecla, porque tem muita gente que ainda não consegue entender isso. Não digo vocês, mas muita gente. Vocês estão sendo educados nisso. Gálatas 5:22. E se você não consegue ver isso, eu não consigo ver uma pessoa transformada. Falei numa das lições que a nossa régua é alta. Nossa régua não é medíocre. Nossa régua é Cristo. E Ele está a excelência da nossa condução de vida. Os frutos do Espírito nos levam o mais próximo possível de Cristo. Porque Ele é a nossa régua moral. Na dúvida do que você deve fazer certo ou errado, olha para Cristo. Porque os frutos do Espírito é amor. Cristo tinha amor? Paz. Cristo tinha paz? Ele não tinha, ele é a paz. Ele tinha gozo, ele ficava contente onde ele estava, ele participava. Eu estava até brincando esse final de semana que assim, Cristo é uma beleza, ele nasce, a gente come. Ele morre, a gente come. O primeiro milagre foi num casamento. E quando ele voltar, não, ele ressuscitou e nós fazemos a Santa Ceia comendo. E quando ele voltar, nós vamos para onde? Para a boda do Cordeiro. Alegria, festa, comida, união, família. É o amor dos gordinhos. Benignidade. Cristo tinha benignidade. Jesus tinha bondade. Jesus tinha fé. Jesus tinha mansidão. Jesus tinha temperança. Quando você lê a palavra de Deus e compara com Cristo, você consegue ver a imagem de Cristo? Você consegue ver? É isso que Jó fala. Agora eu vejo Deus. É isso, ver Deus. Você consegue imaginar como Cristo era? Se ele estivesse aqui na sua frente com a figura, talvez o rosto você não consiga determinar se estava branco, negro, olho azul, não importa. Mas assim, a característica de Cristo, você consegue ver pela palavra, pelas suas ações, pelo seu modo de falar, pelo seu modo de corrigir. Fale. Fernando, eu já falei sobre isso agora. Olha como é importante a escola dominical, porque você está nos ensinando algo aí. Há muitos anos atrás tinha uma senhora lá no Paraná, e o pastor fez uma pergunta: quem aqui conhece Deus? A igreja ficou toda parada, ela falou assim: eu nunca vi ele, mas eu sei como que ele é. Eu sei como que ele é. Hoje você falando isso aí, eu falei: poxa vida, É verdade. Uma pessoa que tinha o fruto aí. Tem um livro que a gente leu, que é o Siddhartha, né? O nome dele é meio estranho. Apóstolo dos Pés Sangrentos, que é um dos evangelistas da Índia. Sundar Singh, né? O nome é meio estranho, mas Sundar Singh. Que quando os ingleses chegavam nas vilas, ele já tinha passado. Aí eles iam pregar sobre Jesus, e ele falou assim: ah, Jesus conheço, tá indo para outra vila.
Aí os evangelistas ingleses falaram, quê? Aí eles iam para outra vila e falaram sobre Jesus. Ah, Jesus eu conheço, está indo para outra vila ali. Porque a pessoa era tão próxima de Cristo que eles confundiam com Cristo. Não que ele era Cristo, mas as suas atitudes demonstravam o que ele servia. Essa é a nossa régua. Nós devemos se encaixar nessa régua, nós devemos estar dentro dessa régua, e qualquer um que está fora dessa régua, você tem que auxiliá-lo, ensiná-lo para que ele se adeque a essa régua. Nossa régua é Cristo. Fale. Bem simples, mas objetivo. Pergunte. Né? Se a gente tem, tipo, metade desses frutos. Busca os outra metade. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade com paciência, mas eu estou buscando. É que na verdade é um só, né? Então, É uma árvore só, com alguns gominhos. A árvore é a mesma. É os frutos do Espírito. Às vezes você tem alguns frutos, outros você tem mais dificuldade. Ore para que o Senhor te habilite. Mansidão, eu sou uma pessoa nervosa. Senhor, me dê mansidão. Vai vir mansidão ou situações que te levam à mansidão? Muitas situações. Paciência, você acha que paciência é assim, ó, toma paciência, receba. Não. Tu vai receber um monte de coisa para que você comece a passar. E as pessoas têm medo da paciência. Tribulação produz a paciência. A tribulação produz a paciência. Nós estamos passando por uma grande tribulação agora. E tem pessoas que estão adquirindo paciência, outras estão desesperadas. Por quê? Falta firmeza na palavra. Então devemos buscar os frutos do Espírito. Jó, quando teve encontro com Deus, a sua atitude mudou. Isso chama-se regeneração, ou o velho homem morrendo. Ele entendeu que não devia falar com Deus da mesma forma, de forma arrogante, e sim como um filho. Sua atitude mudou para a humildade. Qualquer coisa diferente de humildade não é cristão. Humildade diferente de arrogância. Viu? Arrogância é só um tolo. Humildade, Cristo. Jesus nunca falou com arrogância. Então não dá direito para que ninguém, em nome dele, fale com arrogância. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio meus olhos. Ele começou a entender Deus. Deus era conhecido por ouvir, mas agora o patriarca ouviu. A experiência mudou a vida de Jó. E ele não era uma pessoa tão desviada, pode ir, da palavra. Ele era justo, Deus deu testemunho. Mesmo assim, a experiência mudou a vida dele. E Jó conhecia em primeira mão a experiência com Deus, não é um relato de terceiro. Eu não conheço Deus porque fez salvação na vida do irmão Silvio. Eu conheço Deus porque Ele fez na minha vida. Eu não conheço Deus porque curou o Rosni. Eu conheço Deus porque Ele me curou. Eu não conheço Deus porque libertou o Lucas. Eu conheço porque Ele me libertou. Eu não conheço Deus porque a irmã orou e Deus atendeu. Eu conheço porque eu orei e eu fui respondido. Experiência pessoal. Ah, mas eu não tenho. Então busque experiências pessoal. Vamos falar sobre isso. Ezequiel 47. Nós não podemos nos contentar com conhecimento teórico. Não adianta você vir aqui na igreja só na teoria. É triste ter que dar uma aula dessa e a igreja não está aqui. Sabe? É triste. Eu oro a Deus que esse vídeo seja compartilhado e chegue nos ouvidos das pessoas que devem ouvir. Porque, assim, olha a riqueza que a gente está perdendo. Não é o Fernando falando, não, é o Espírito Santo falando através da lição. Eu sou só um vaso, que depois o resto do dia fica cantinho ali, quietinho. Mas Ezequiel nos ensina, quando o anjo manda atravessar o Jordão, que existe 4 níveis de experiência com Deus. Tem gente que só vai na piscininha das crianças, vou lá molhar o pezinho. É um adulto em piscina de criança, superficial. Ele até aceitou Jesus, mas ele está ali, só não aceitou. Não mudou tua vida, não mudou a rotina dele, não fez nada. Só, não, eu acredito. Eu sou um, que nem um tio meu fala, eu sou um evangélico não praticante. Eu falei, nossa, eu sabia que tinha católico que falava isso, mas agora evangélico é novidade.
É porque eu não acredito nas coisas das outras religiões, acredito no Evangelho, mas eu não sou praticante. Vai aparecer um monte dia 31 aqui. Porque ele não vai pular 7 ondinhas, porque ele sabe que não pertence a Deus. Aí ele vai estar aqui para receber a bênção apostólica do final do ano, como se fosse um amuleto de sorte. Se bem que a pandemia talvez mude. Mas sempre dia 31 aqui está lotada de pessoas que são os evangélicos não praticantes. Some o ano inteiro. Mas vem. Permanece sempre no nível da salvação. Está sempre ali, ó. Um dia aceitar a Cristo e recebe um frescor da água. Às vezes recebe uma oração, só um frescor, sabe? Gosta de participar de festa para ver aquele movimento. Só está na onda. Aí existe o segundo que está de joelhos. A água até o joelho. Água até o joelho você não consegue correr. Você só caminha. Você caminha com água até o joelho. Ninguém corre com água até o joelho. Ele representa um cristão que está em conformidade para se reunir religiosamente. Então ele está em todas as festividades, em todos os cultos, ele está aqui na Santa Ceia, ele está aqui batendo cartão, ele é dizimista, ele é assembleiano de valor da raça dos anos 70, que pentecostal de fogo, batizada com espírito e com fogo. A gente vai aprender o ano que vem que não é bem assim. Próxima lição. Que não lê nem para Coríntios 1 capítulo 12 e 14, mas isso é outra aula. Ou o famoso sapatinho de fogo. Mas é só religiosidade. Saiu da porta para fora da igreja, como diversos casos que eu testemunhei, está saindo no soco com outro irmão. Mas peraí. Já viram isso? Ixi, testemunhei muito isso. Aqui está o reteté. Saiu da porta para fora, está no socoté. Só no soco. Mas peraí. Uma coisa. E nós vamos aprender sobre isso. Dons do Espírito é a próxima lição. Então, ele não tem uma vida de cristão profunda. Ele até sabe, mas ele não faz. Ele sabe que tem que ler, mas ele não lê. Ele sabe que tem que orar, mas não ora. Ele sabe que tem que jejuar, mas não jejua. Ele sabe que tem que mudar a vida dele no parâmetro de Cristo, mas não muda. Está sempre ali no meio termo. O que a Bíblia classifica em Apocalipse um cristão morno. O que acontece com o morno? Vomitado. Cintura. Esse avançou um pouquinho, mas é um cristão com medo. Ele tá, mas não tá. É um pouquinho mais, ele esquenta um pouquinho, aparece nos cultos, até muda algumas coisas na sua vida, mas ele não tá totalmente. A vida dele, o caráter dele não mudou. O caráter, né, não mudou. Ele até recebe cargos na igreja, que aparentemente aos homens está mudado. Tem características de cristão, tem características de servo. Às vezes recebe um cargo com um diaconato, um obreiro, ou um cooperador, até mesmo vira pastor de uma igreja. Mas o caráter da pessoa não mudou. Por dentro continua o mesmo ser humano, mesquinho e que precisa de transformação. Mas acha que o seu cargo o blinda disso. Quem é esse? Os fariseus. Eles conhecem a palavra. Eles sabem que devem se dedicar à palavra. Eles até fazem algumas coisas, mas ainda não vai. É um religioso praticante. Às vezes tem até cargo. Estão liderando algumas coisas. Até tem ações que o homem olhando parece ser de Deus. A igreja dele tem 3.000 membros. Mas o caráter dele não mudou. Ele não foi genuinamente salvo. Como pode isso? Aí existe, quando Ezequiel entende, e o anjo fala assim, amigo, para você atravessar, você vai ter que ir a nado, porque a árvore da vida está do outro lado. Não é dessa forma não, mergulha. Né? Ezequiel foi devagarzinho, o anjo falou assim, não está entendendo. Mergulha. Esse é o verdadeiro cristianismo, onde você mergulha. Qual a diferença? Eu dependo 100% de Deus.
Eu sou submisso. Quando você mergulha, não é você que manda, é a correnteza. Quando você está no mar, lá à deriva, não é você. Você pode nadar, rebater. Se você estiver lá no meio do mar, não vai adiantar nada. Quem já teve experiência em alto mar, o que você manda em alto mar? Nada. Se ele quiser, ele te joga numa ilha. Se ele não quiser, ele te joga na praia. Se ele quiser, você fica lá no meio, boiando. Porque o seu esforço uma hora vai acabar. Por mais que você nade, por mais que você seja um atleta, não vai conseguir. A submissão é exatamente isso. Eu me lanço a Deus de tal forma que Ele está no controle de tudo, todas as circunstâncias. E Ele tem segurança. Ele está no controle do Covid. A minha mãe está com Covid, mas eu falei para ela, só tem paz. Paz para que se essa doença evoluir, se ela morrer, só está em paz. Mas ao mesmo tempo só está em paz para que se o Senhor cure, só dê testemunho. Aí até que ela parou, estou em paz. Agora a senhora entendeu. Porque a doença vem e vai. Mas se o Senhor quiser te levar, eu vou sofrer, minha mãe. Mas é a vontade dele. Não tá, graças a Deus ela está melhorando. Mas eu tinha que conversar com ela e falar assim, quem está no controle? E ela se cuidou, tudo. Até um dia que ela foi socorrer uma pessoa. Quem está no controle? Quem impede a gente de ficar doente? Você acha que está segurando alguma coisa isso? A máscara, isolamento social? Minha casa, a gente tenta se preservar, mas não adianta. Deus está no controle de tudo. Se eu pegar hoje, se eu morrer hoje, eu estou em paz com Deus. Você, nós. Isso é se jogar. Não importa o que aconteça, Deus está no controle. Eu sou um pai de 3 filhas, seria uma grande tragédia para minha esposa. Ela queria orar para eu ressuscitar com certeza. Mas o controle da vida e da morte é Deus. Fale. Essa pandemia aí, ela tirou a máscara de muita coisa. Né? A gente já estava de máscara, né? Mas ela tem tirado. As pessoas acham que a gente agora está de máscara. Não, agora a gente colocou, a gente já estava. A pandemia tirou. A fé no Deus Todo-Poderoso foi minerada. Aquele que orava está orando mais. Sabe onde está isso? Apocalipse 22. Lê comigo. Estava lendo essa semana. Versículo, Apocalipse 22, versículo 11. Quando Deus fala para João não selar as palavras, ele fala assim: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Deus sabe quem é seus. E ele fala: eu venho sem demora. O meu galardão está comigo para dar a cada um a sua obra. Então ele fala assim: mas vai vir uma conspiração para dominar o mundo. Que eu li o pastor: faça bom proveito. Quer ficar com a terra? Pode ficar. Quer dominar a terra? Quer chipar todo mundo? Fique à vontade. O meu caminho é o céu. Você quer ficar até com a minha casa lá, ó. Minha casa, meu carro. Olha como você entendendo essas coisas não tem sentido mais. Quer ficar com meus bens? Fica. Quer dominar a terra? Domina. Quer implantar o socialismo puro? Planta. Porque meu caminho é o céu. Meu alvo é outro. A condição colocada pelo Senhor é a natação. Mergulha. É o lugar onde você está cercado por água e não tem onde você colocar a prática, é onde você tem que colocar a prática e a comunhão e o conhecimento com Deus. A pandemia colocou muita gente. Você é crente ou você é cristão? Crente até o diabo é. Ele crê
estremece, mas não obedece. Meu avô contou isso para mim minha vida inteira. O ensinamento que ele bateu na minha cabeça. Crente até o diabo é. Você é cristão? Então, frutos do Espírito. A humilhação de Jó resultou em humildade, reverência, submissão e experiência com Deus. Quando você entra nesse estágio, você começa a ver os seus inimigos não como inimigos. Os seus amigos como amigos. Você começa a ter uma empatia, porque você começa a ver o mundo pelos olhos de Cristo. Então você começa a sentir a dor do seu irmão. Você começa a entender que ele está errado nos ensinamentos deles, você tenta corrigi-los de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, como Cristo fez. Demonstra que demonstra que as exposições feitas para os seus amigos não eram todas verdadeiras. Você começa a entender as heresias. Nem tudo que é pregado está conforme a palavra de Deus. Ah, mas como que eu sei? Vai buscar a palavra de Deus. Quanto mais você for na fonte, você não toma água suja. Né? Se eu vou buscar... Para que eu vou tomar água de terceiro se eu posso ir na fonte? Uma fonte que transborda água limpa todos os dias, todos os momentos, qualquer momento. E hoje não tem mais desculpa, porque está no tablet, está no celular, está na internet, está em tudo. Está nos status do WhatsApp que a pessoa publica, mas não segue, né? Porque eu vejo gente publicar status de versículo direto, mas a vida da pessoa não condiz com o status. Mas está lá. A palavra está sendo assim, ó, disseminada de uma forma muito mais rápida do que a gente imagina. A palavra de Deus nos ensina que quando todos ouvirem a palavra de Deus, aí vem o arrebatamento. E hoje nós temos tecnologia para a palavra aí, ó. Aqui no meu tablet tem uma Bíblia de 5.000 idiomas. E cada vez nós estamos adicionando mais um. Até em Klingon estão colocando. Que não é nem o idioma oficial. É um idioma, até em Alto Valeriano estão colocando a Bíblia. Você tem uma ideia, que é do Game of Thrones, por exemplo, é de uma ficção. É um idioma de um filme. E estão colocando. Você vê como o evangelho está indo. Eles não apenas acusaram o patriarca, mas eles imputiram o pecado. Nós aprendemos sobre isso. Respondendo a tua pergunta e abrindo exatamente nisso. Heresias com a palavra de Deus. No dia 25 falaram que assim, Jesus o grande socialista. Isso é uma heresia. Socialismo, pelo princípio, é ateísta, porque ele acredita que o Deus dela é o Estado, e a religião é o ópio do povo, como fala um dos mal lá. E, conforme a maioria deles, Deus não existe, segundo Nietzsche. E segundo eles, fala o seguinte, que a religião é só uma psicologia de massas, ou psicólogo para pobre. Então, como uma teoria dessa pode se atrelar a Cristo? Já começa por aí. Depois tentam comparar com líderes que são ditadores. Mas Cristo nunca defendeu o pecado. Nunca. Como aborto, homossexualismo. Nunca. Lá em Romanos fala sobre todos esses pecados. Já falamos sobre isso. Cristo nunca defendeu que o Estado fosse responsável para tributar a gente. Quando ele fala, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, ele entende que é o seguinte, toda autoridade está erguida porque ele permite. Quando Pilatos fala assim, eu tenho autoridade para te soltar, Jesus fala, nenhuma autoridade é te dada se eu não quisesse. Quem você pensa que você é? Meio nessas palavras. Você não tem nada se eu não quisesse que você tivesse. Jesus fala isso para Pilatos. Onde Pilatos toma um choque e fala, vou lavar as mãos porque isso aqui não é comigo não. Jesus nunca defendeu o Estado autoritário. Deus fala para respeitar os nossos governadores, nossos prefeitos, nossas autoridades. Hoje está um lá, eu não gosto dele. Não importa, Deus opôs. Veio o outro, esse eu gosto mais. Não importa, Deus opôs. A sua vontade, se você gosta ou não gosta, não influencia nada. Todos que são eleitos porque Deus permite. Cristo nunca defendeu campos de concentração, como tem na Coreia do Norte, como tem na China, ou como a China chama, campos de reeducação, onde está levando um monte de cristãos. Isso é mentira? Mentira. Não é mentira nada.
Vai no Portas Abertas, igrejas estão sendo destruídas e estão tentando embutir dentro dos textos da Bíblia apoio ao partido. E pessoas estão sendo reeducadas, entre aspas, a apoiar o partido. Nunca foi a favor do totalitarismo, a ditadura, como tem na Venezuela, como está começando agora na Argentina, como tem na Coreia do Norte, como teve na antiga União Soviética, como teve em diversos países, como tem na África, onde o povo passa fome. Jesus nunca apoiou isso. Jesus nunca apoiou chacina. Che Guevara matou um monte de gente, inclusive gays. Nunca apoiou chacina em massa. Nunca apoiou um negócio chamado Holodomor, que é uma cidade que passou fome. Toda a população morreu de fome. E qualquer ações arbitrária. O que acontece é que muita gente passa vergonha, porque não lê a Bíblia, não entende Cristo, não viu Cristo. E sabe o que é o pior? É crente falando isso. Aqui, ó, dessa igreja. E postando, você sabe. Né, Lucas? A gente acompanha. Porque não está aqui na escola dominical. E falando essas besteiras no Facebook, e publicando o negócio, e colocando essas ideias sem pé, sem cabeça na internet. Dá nojo. A pessoa tem que se converter, aceitar Jesus novamente, porque não entendeu nada. Fale. E uma coisa assim, também acredita que, por não conhecer e não ler a Bíblia de fato, a própria igreja praticou tudo isso. A própria igreja fez um monte de besteira em cima disso. Ela Igreja fez, antiga. A igreja que eu digo é a igreja na história. A igreja na história. Ela já fez muito disso. As cruzadas mesmo. Justificando na Bíblia, mas porque o povo na época não tinha acesso. Só mesmo. Muitos pais da igreja morreram e deram suas vidas para que a gente pudesse ter acesso. Hoje você tem acesso, mas você tem vontade de ler. Hoje você não é enterrado no terreno da igreja porque alguém bateu lá 95 na porta do Windesburg. Você não está numa cruzada para matar judeu, porque matou nosso Senhor, porque uma pessoa foi lá e falou assim, não, está errado. Essas ideias tentam entrar na igreja há anos, e muita gente cai nelas. E começa a levar a um lado obscuro da história de totalitarismo, de ditadura, de sanguinária, onde o fim é só morte. E isso dá espaço para que essas coisas entrem dentro da igreja como assim, uma redenção. E entra essas tranqueiras dentro da igreja. Acaba dando campo para esse tipo de... E hoje está voltando de novo, fiquem espertos. A questão é que Cristo sacrificou pela gente, morreu por nós. Porque ele falava, o meu reino não é deste mundo. E Apocalipse fala que tudo isso será destruído. Nós vamos viver em outro reino. No entanto que ele não veio tirar o Império Romano do poder. Ele veio ensinar o reino de Deus. Ele não acabou com a escravidão que existia na época, mas ele tirou a pessoa do pecado, da escravidão do pecado. Ele não acabou com a pobreza, mas tirou da pobreza do espírito. Ele falou, vocês sempre terão pessoas com necessidade, mas eu aqui estou há pouco tempo. Então assim, não confunda ideologias malignas com o cristianismo. Como assim? A gente tem que combater isso. Essa é a sua resposta das 3 aulas atrás. Então, essas heresias vão entrando dentro da igreja, como fez os amigos de Jó, que pegam conceitos de verdade. Temos que Deus é bom, Jesus distribuiu comida aos pobres, fez multiplicação, logo ele era social. Mas peraí, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não misture a palavra. Não misture. Os amigos de Jó fizeram isso. Quando Deus é justo, Deus castiga os pecadores, você está aparentemente castigado, logo você está em pecado. Não é isso, é erro de lógica. Paulo disse no Novo Testamento que foi concedida a graça para padecermos por Cristo. Filipenses 1:29. A teologia da prosperidade caindo aqui com Paulo. Paulo humilha essa teologia da prosperidade. Recomendo um filme, Paulo Apóstolo de Cristo. Esse filme é muito bom. As últimas partes de Paulo, quando o Tiago vai escrever o Novo Testamento. Tiago não, Lucas. Vai escrever Atos dos Apóstolos. 1:29. Filipenses.
Olha que interessante. Ah, eu não quero sofrer. Você não entendeu o cristianismo, amigo. Ah, a vida é só dores. Você não entendeu o cristianismo. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele. Completa o resto comigo? Como também padecer por ele. Eita. Paulo fala que por Cristo somos entregues à morte todos os dias. E eu me preocupo quando a gente não é perseguido. Eu não me preocupo com a perseguição. Eu me preocupo quando não estamos sendo perseguidos. Porque não se persegue aquele que está dentro da nossa ideia. Se persegue aquele que é contra. Se o cristianismo ele rebate o mundo persegue o cristianismo. Persegue Cristo. Mas quando o mundo não está perseguindo, aí tem um problema. No mundo tereis aflições. Vocês percebem que toda aquela teologia que a gente aprende, ouve, aquelas baboseiras, não tem mais sentido? Que tudo que às vezes a gente até ora pedindo, não tem mais valor? A Bíblia nos ensina que quando você entende o reino de Deus, é como o homem que achou um tesouro num terreno. Ele vende tudo, porque ele quer aquele tesouro. A palavra é aquele tesouro, Jesus nos ensina isso, porque nada é mais valioso do que aquele tesouro. E aqui não está falando de riqueza, está falando da palavra de Deus, da palavra, o próprio verbo, Jesus Cristo. Nada. Quando as pessoas começavam a questionar Jesus, Jesus para. Ah, porque eu tenho que comer, tenho que beber, Jesus para. Olha para o céu. Vocês viram os pássaros? Mas Jesus, estou falando de outra coisa, estou falando de comida, bebida. Vocês viram os pássaros? Eles não semeiam, eles não plantam, mas o Senhor cuida de todas elas. Ele não cuidaria também de vocês? Jesus quebra a lógica, quebra o nosso egoísmo, quebra a nossa tendência à carne. Ele leva a gente para outro patamar. E nisso, quando Jó entendeu, ele orou pelos seus amigos para que tirasse o pecado deles da heresia. Eles precisavam da intercessão de Deus. Então, o sofrimento de Jó não veio como uma punição. Deus não estava punindo Jó. Deus estava nos ensinando através da vida de Jó. Jó não tem noção que depois de 2000 anos ele poderia estar sendo usado como referência. A única pessoa que teve noção que seria usada seria aquela mulher que Jesus falou assim: aonde for contado o evangelho, falem dela. Os anteriores não tinham noção. E a Bíblia nos relata, acho que é Timóteo, que tudo que foi escrito para a nossa educação. Então Deus dirige aos seus amigos de Jó e aconselha o irem ao patriarca para que este intercedesse por ele. E Jó ora. Pessoas vão chegar a vocês pedindo conselhos. Pessoas vão chegar a vocês, quando vocês estiverem conectados a Deus, para pedir orientação. Você tem que pregar o quê? O que você acha? Você abre a Bíblia. Teve uma pessoa que eu estava ensinando, eu estava dando aula secular, eu dou aula de reforço para algumas pessoas, e a pessoa quis parar de estudar. Não, porque o problema, blá blá blá, meu marido não quer. Eu abri a Bíblia, Oséias 4:6. 4:6, meu povo carece. Vamos lá? Isso tem que estar na cabeça gravado. Oséias. Cadê Oséias? Achei. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Sabe, tem que fazer que nem falar, coloca na testa e amarra no pulso. Isso é uma outra aula do explico porque Jesus te quis usar testa e pulso. Que é exatamente isso. Grava na cabeça e coloque nas suas ações. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Sabe aquele problema que você está passando? Você está passando porque lhe faltou. Sabe aquele negócio que você está reclamando? Você está reclamando porque faltou conhecimento.
Sabe aquilo que acontece na nossa vida, a gente não entende por quê? Deus fez com que Jó intercedesse para os seus amigos. E Jó restaura. Até aqui, vocês perceberam que Deus restaurou Jó, mas não necessariamente dinheiro? Ele deu também. Mas foi uma consequência. Mas o principal aqui é o dinheiro? Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele são uma restauração e não uma retribuição. Deus não te deve nada. Se você não pagou a luz e seu boleto venceu, é problema teu. Consequência de plantar errado. Irmãos, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Imagina quantas oportunidades passaram na sua vida de você buscar conhecimento, de você crescer, crescer, estudar, de você conseguir um bom emprego, de você ter ficado no momento que você calado e você falou, no momento de você ter agido de uma forma, você agiu de outra. E isso foi gerando reflexos na sua vida da situação atual. A Bíblia nos ensina isso. Perdoados são seus pecados. Mas a consequência do pecado você paga. Comigo estarás até hoje, estará comigo no paraíso, falou com Jesus para o bandido. Mas ele morreu. Não escapou da espada. Não escapou da espada. Examine-se, pois, o homem. Hoje é dia de Santa Ceia, a gente vai ler isso de novo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tudo que está acontecendo hoje com a minha vida não é consequência de coisas que eu fiz da minha arrogância. Fernando, a minha arrogância. Não poderia ter sido melhor, não poderia estar em outra situação melhor. Não é retribuição, é restauração. O que é restauração? Você se submete a Deus, fala, Senhor, eu errei, eu pequei, eu não sei mais o que fazer, me restaura. Aí Deus quebra o vaso. Aí vocês vão entender o vaso agora quebrar. Quebra o vaso e faz um novo. Mas para fazer o novo, eu tenho que quebrar o velho. Jogar água para amolecer, porque está muito duro, e vai de novo. Aí depois que está fora, joga no fogo, para ver se está bom. Todo vaso vai para o fogo. Todo vaso vai para o fogo. Se quebrado, hein? E se ele quebra no fogo, é sinal que não está feito direito. Vai, volta, quebra de novo, joga água de novo, faz de novo o vaso e vai para onde? Vai para o fogo de novo. Aí coloca uma coisa, quebrou de novo. Aí não tá bom de novo. Taca a liga, volta, faz de novo e fica assim, ó. Então tem gente que está nesse processo porque não consegue entender. Por quê? Faltou conhecimento. A lição moral espiritual do livro de Jó é que Deus abençoe os homens porque os ama. Eu corrijo minha filha porque eu a amo. Quando eu brigo com ela para ela comer direito na mesa, é para que ela não passe vergonha no futuro. Quando eu brigo com ela para ela se limpar, para ela fazer as coisas, tarefa doméstica, para que ela seja uma boa esposa. Não uma escrava, uma boa esposa. Uma boa pessoa, um bom funcionário, um bom pessoa da sociedade. Tá bom, terminando. Então, Deus nos corrige porque Ele quer que dá você ao céu. E às vezes a gente não está preparado, então tem que corrigir, tem que lapidar. A lição, então, nos traz isso, não porque estamos envolvidos numa troca de favores. Deus não faz barganha. Eu vou orar no monte 40 dias que o Senhor... ora 100, então. Não vai fazer muita diferença mesmo. É porque você não tem nada para dar para ele. Você não tem nada para dar para Ele que Ele queira. O que eu posso dar para Deus? Você já teve a sensação de ir num aniversário de uma pessoa rica e você não sabe o que você dá para ela? Fala assim, mas o que eu dou para essa pessoa que já tem tudo? O que darei eu ao Senhor? O que darei eu ao Senhor? Eu não tenho o que barganhar. As pessoas acham que Jesus é o McDonald's. Você vai lá no drive-in e pede um Big Mac e ele vai dar o Big Mac. Obrigado pela preferência. Você não procurou Buda. Não, pera, isso não é cristianismo. Cristianismo é submissão. É renúncia. É transformação. É conserto.
Todos os dias eu erro. Então, todos os dias eu tenho que corrigir. E evitar os erros. Fazer erros novos. Tinha um chefe assim, faça erros novos, pelo menos. Porque os antigos é burrice. Inventa um novo, pelo menos. Né? Inova. O mesmo erro, já cansa. Então, as calamidades sobrevieram sobre Jó nas feridas físicas. Deus restaurou a sua saúde, emocionais, restaurou a sua família, seu convívio, seus amigos, e também restaurou o financeiro. O último é o financeiro. Buscai primeiramente ao Senhor, primeiramente, e as demais. As demais a gente resolve. As demais ele acrescenta. As demais. Ah, mas Senhor, minha graça te basta. Paulo não falou isso? Ah, Senhor, eu tenho aqui uma ferida. Minha graça te basta. Minha graça te basta. Já é o suficiente para você. Se contenta. Ao voltar ao convívio social, desfruta tudo que o Senhor lhe pôs. O Senhor acrescentou a Jó tudo em dobro. Mas esse tudo em dobro é uma renovação de corpo, alma e espírito. Porque o corpo inclina para coisas do corpo. A alma fica alternando entre coisas do corpo e coisas do espírito. E o espírito tem consciência a Deus, está sempre ligado, fala assim, olha, que é aquela vozinha, está errado. É onde o Espírito Santo age, que é na mente. É quando você faz o erro e você fica ruim, fica deprimido, porque aquela consciência está batendo. Porque ela está linkada a Deus. Todo mundo está. No entanto, que aqueles que não conheceram o Evangelho e morrerem sem conhecer, elas são julgadas pela consciência. A Bíblia fala isso. O Senhor vai julgá-los pela sua própria consciência. Supondo que um indígena lá numa terra remota, o Evangelho não conseguiu chegar até ele, ele nunca conheceu Jesus. Nunca. Ele morreu. Ah, como vai ser? O Senhor vai julgar. E a Bíblia fala pela sua própria consciência. Porque tem uma partícula de Deus lá dentro. Que vai falando para ele senso moral de certo e errado. Nós temos esse senso moral de certo. Todos nós temos uma bússola. Alguns tentam suprimi-la. Mas a bússola, sabe onde ela aparece? À noite, quando você está na sua cama sozinho. Ela está ali, ó, tum, 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 batendo. Igual uma goteira. Ah, eu faço do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Tudo bem. Aí à noite que você vai dormir, quando os amigos não estão mais vendo, que ninguém está vendo, quando o dinheiro acabou, quando a bebida passou efeito, quando a droga passou efeito, aí a consciência fala assim, ó, né? Está errado. Está errado. Você não foi criado para isso. Você não foi feito para isso. Isso não é o que você é. Você é um projeto de Deus. Então, Jó foi restaurado em corpo, alma e espírito. Isso aqui é um exemplo, não vou entrar nesse detalhe. A restauração de Jó se deu para a esfera moral, espiritual, social e material. Aparentemente... 5 ainda, né? 25? Até 30? Tá. Estou acabando. Aparentemente, nem sempre os ímpios são punidos. Achamos que os ímpios não são punidos. Salmo 73 diz ao contrário. Quando Asaf entrou, ele também achava isso. Mas eu perco tempo indo para a igreja. Até que o dia ele entrou na presença de Deus, ele falou, opa, falava como um animal. Asaf fala isso, que é a mesma coisa que Jó falou. Eu falo tudo o que eu quiser, até o momento que eu estou na presença de Deus. Estou na presença de Deus, opa, não é bem assim. O Senhor falou, Asaf mudou, Salmo 73. Deus julga os perversos e abençoa os justos. Gálatas 6 e 7. Frutos do Espírito não é frutos do Espírito. Gálatas 6 e 7 fala sobre tudo que plantar colhe. Deus é soberano por atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos. Ele está no controle de tudo. Depois você pausa nesse slide e pega cada um desses versículos. E Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas nos ama. Um desses versículos fala que Deus corrige aquele quem Ele ama. E Deus demonstrou o diabo porque os homens podem servi-lo sinceramente. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade. Agradeço a oportunidade. A próxima lição será essa: o verdadeiro pentecostalismo. Vai ser interessante. Nova lição no ano que vem. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E um ótimo ano, que o Senhor abençoe no próximo ano, em 2021. E se Ele
Não quiser mudar nada e vier buscar sua igreja, melhor ainda. Amém.